Nem Edésio, tentei. pode olhar lá no meu grupo, que o que acontece? Eu gravo e coloco lá no canal do YouTube. Então, todas as aulas nossas, eu coloquei as mensagens em ordem, lá direitinho, uma a uma, dos links. Aí é só você clicar lá Não, no a link e ele vai sua, abrir o seu YouTube. mas eu entendo que a sua você faz uma aula, você grava uma aula e coloca, ou você está colocando a aula inteira, 2, 3 horas de aula. A aula, no primeiro momento, quando vocês estavam sem nada, eu gravei aulas resumidas para que vocês pudessem ter pelo Isso. menos alguma coisa. Depois, quando nós tivemos as aulas ao vivo, eu passei a gravar as aulas ao vivo e coloco lá no YouTube, tá? Ah, tá. Ok. Oi, Duda, você estava falando alguma coisa, querida? Não, foi sem querer. Desculpa. Ah, então tá. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui, mas daqui a pouco é 10. Qualquer coisa eu te mostro de novo, eu disparo os links no seu próprio WhatsApp, tá? Não, mas eu tenho, pode deixar. Eu achei que fosse só sua. É porque os outros professores eu também não consegui, na verdade, nem tentei. O fato é que eu nem tentei entrar. Né? Eu entendi. Eu não sei como outros colegas estão trabalhando, porque a gente tem outras hipóteses. Alguns estão colocando só o link no AVA, alguns estão colocando via Google Drive. Então, tem métodos diferentes para cada professor. Aí tem que dar uma O olhadinha seu está em cada tranquilo. mês. O seu está Não, tranquilo. então tá bom. Eu não tenho a menor dúvida que vocês vão arrebentar amanhã. Vamos pegar aqui, então, os exercícios. Já coloquei a aula aqui para gravar. Deixa eu ver se tá gravando já. Deixa eu pegar aqui, então, o nosso exercício de cálculo. Vamos lá para a gente trabalhar, tirar dúvidas, estabelecer alguns aspectos aí, verificar essa questão que o Edésio colocou, né? Igual eu brinco com os meus alunos. Hoje eu estou aqui igual o pessoal das lives. Meus alunos pedem e eu vou lá e corrijo o exercício, né? Vou cobrar o cover agora. Ah, que ótimo, hein? Que bom. Oi, gente, eu vou falar para vocês. Que coisa mais insana, viu, meu Deus do céu. Mas a vida não volta mais como era, não, viu, Weber? Pode ficar Eu não tenho a tranquilo. menor dúvida disso. Não volta, não. Enquanto não tiver uma vacina para esse vírus, a vida nossa vai ser muito limitada. Máscara é uma questão agora de fazer parte da nossa rotina. É igual eu tenho falado para as pessoas quando me perguntam, batendo papo e tal, eu acho que o nosso conceito de normalidade vai ser alterado. Vai sim. Já foi. Exatamente. Nosso conceito de normalidade vai ser muito, muito alterado. Hábitos de higiene também. Não tenha dúvida. Estão vendo aí os slides, o meu arquivo do Word, pessoal? Ok, tudo bem. Bacana. Vamos lá, Edésio. Qual que você colocou, meu querido? Pode falar, por gentileza. Oi, aonde? Qual questão que você me pediu? Número 7. Número 7? Vamos lá, será que eu fiz alguma correção errada, Edésio? Espera aí. Eu espero que não, porque eu só não achei. Não, mas pode acontecer, igual eu falo, o professor pode dar um vacilo aqui. Vamos lá. Quais são os valores, respectivamente, a moda, a média e a mediana dos números da lista a seguir? Então, vejam, esse exercício aí, ele pede, em primeiro lugar, você tem que fazer ele por partes, e é igual eu falo, quando temos questões fechadas, pessoal, uma das principais técnicas utilizadas que a gente... Só arrumar minha cadeira aqui, só um minutinho. Opa! Uma das principais técnicas que a gente utiliza nas questões aí de... Tá bem enquadrado aí, pessoal? Tá enxergando direitinho? Tá bacana? Tá. Ótimo. Então, nas questões de média, moda e mediana, né, ou nas questões de múltipla escolha, questões fechadas, geralmente que é a prova característica de concurso, provas em geral, a primeira dica que eu dou para os alunos é a seguinte: eliminem as erradas. Essa é a principal técnica para você fazer. Claro, quando você sabe fazer, você já faz de cara, mata e boa. Mas tem que eliminar as erradas. Então, a primeira questão aqui, Edésio, que a gente tem que matar é o seguinte. Então, ele pede moda, média e mediana. Então, o primeiro passo é qual a moda? Qual a moda? 236. Isso aí, independente de colocar na ordem ou não, a moda aqui é 236. Por quê? O 236 é o único número, né, que se repete.
Nós não temos nenhuma outra repetição. Então, o que é moda? Moda é aquele número, aquele elemento dentro de um dado conjunto que se repete mais vezes. Ponto. Beleza? Então, dessa forma, a nossa moda aqui é o 236. Então, de cara, eu já sei o seguinte, olha, esse aqui eu posso eliminar. Essa tá errada. Essa tá errada. Então, aqui, obviamente, né, o autor, ele colocou de cara a mais fácil, cortou. Bom, aí a gente pode já pensar também o seguinte, antes de fazer a conta da média, a gente pode pensar na nossa mediana. Porque mediana também é uma coisa fácil de fazer. Fácil, né? fácil. Mediana é o quê? 236 também. Então, vamos lá. Na mediana... Eu achei isso. Não, não é não. Olha só, o que é mediana? Mediana é que, Edésio, eu já sei o que aconteceu no seu exercício. Você deu uma sopinha pro azar na mediana aí. Se você achou 236. Vamos lá que você vai entender. O que é mediana? Mediana é o ponto central de um determinado conjunto de dados, mas é o ponto central dos dados ordenados. Então, a mediana, a gente tem que ordenar, colocar do menor para o maior. Quando a gente ordena esses dados, a gente acha o ponto central, o meio certinho. Então, Edésio, só de eu bater o olho aqui no meu exercício, conforme você está vendo aí na tela, eu imagino que o amigo não ordenou. Como não ordenou, você achou 236. Não ordenei. É isso. Essa é a arapuca do cálculo da mediana. Geralmente, os alunos erram mediana exatamente nesse ponto, porque eles não ordenam, tá bom? Então, olha aqui, ó. Então, agora, olha só, vamos pegar os dados lá em cima. Então, vou só copiar aqui. Vamos colocar aqui para fazer a minha mediana. Depois eu faço a média, tá? Sem pressa, né? A média é mais fácil de todos. Então, olha aqui, ó. Eu tinha os dados aqui em cima. Estão vendo? Aqui, ó. Conforme foi dado no exercício, esse em preto aqui, eles estão o quê, pessoal? Eles estão desordenados. Então, aqui na minha correção, eu já fiz a devida ordem, né? Olha só. Então, aqui, eles estavam desordenados, agora eu ordenei do menor para o maior. Então, o primeiro passo aqui na minha mediana, eu preciso saber se é uma mediana de número ímpar ou uma mediana de número par. Tem diferença, professor Éder? Tem. A mediana de número ímpar é só você contar o número dos elementos, fica a mesma quantidade igual para um lado e para o outro, e é ela. Então, vamos dar um exemplo aqui no caso. Faz de conta. Primeiro, vamos fazer de conta. Faz de conta que eu não tivesse o número 1000. Vou apagar aqui, ó. Eu não tenho o número 1000, tá bom? Faz de conta que o grupo não tivesse o número 1000. Então, quantos elementos eu tenho? 1, 2, boa, Edésio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 9, pessoal, o que eu faço? Qual que é o centro? 1, 2, 3, 4. Então, se eu riscar 4 para cá, faz conta aqui, ó. E colocar 4 para cá, ó. Ok. Então, qual que seria a minha mediana desse conjunto? Seria 299, porque é o elemento que está no centro do número. Então, coloquei igual para um lado, coloquei igual para o outro, a minha mediana é o número central, né? O centro de 9 dígitos é o número 5. Por quê? Fica 4 para um lado e 4 para o outro. Ponto. Agora, nesse exercício, não se tratava de uma mediana com número ímpar, era uma mediana com número par. Nesse caso, o que nós temos que fazer? Achar os dois elementos centrais e então aplicar a média, ok? Olha aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, aqui, ó, o 299 é um dos meus elementos centrais. É um dos meus elementos. Qual que é o outro? Se eu contar de trás para frente agora. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu 325 também é um elemento central. O que eu faço agora para achar a mediana? Somo os dois, faço uma média simples. 299 mais 325 dá 624. Dividido por 2.
Por quê, pessoal? 2, porque tem 2 elementos. 624 dividido por 2, 312. Bom, se eu já achei minha mediana, que é 312, olha só, já posso eliminar mais alguns exercícios aqui, ó. Na última opção aqui, ó, 312. Ó, esse aqui tá 310 e esse aqui tá 299. Então essas duas também não são. Vamos grifar aqui, ó. Elas também estão erradas. Então a minha resposta é ou a letra A ou a letra C. Para saber isso, o que eu preciso fazer agora, pessoal? Preciso calcular a média. Tá certo? Beleza? Todo mundo acompanhando aí tranquilinho? Ok. Beleza. Então, letra A. A média é tranquilo. Vejam, meus bebês, eu não preciso, para fazer média, eu não preciso colocar os números em ordem. Eu não tenho essa obrigação, eu não tenho essa exigência. Eu apenas preciso somar os elementos e dividir pela devida quantidade. Então, quantos elementos eu tenho? 10, ok? Então, eu já sei que eu vou dividir por 10. A soma dos 10 elementos aqui, ó, deu quanto? 3.611. Perfeito, Sandra. 3.611 dividido por 10, 361,1. A minha resposta certa é a letra A. Show de bola? Show de bola. Muito bom. Vejam, então só que nesse exercício nós já matamos, basicamente, a prova de amanhã. 6 questões, pessoal, vão ser iguais a essa. Agora, tem uma questão lá, porque assim, a prova de vocês, né? É claro, pessoal, toda a prova, ela tem por objetivo provar o conhecimento de vocês. Então, na minha opinião, a prova tem 5 questões. Eu vou colocar aqui eu estou em dúvida, tem uma sexta aqui que eu acho fácil, mas às vezes alguns alunos erram a interpretação do gráfico. Então, vamos lá. Tem 5 questões fáceis, 3 médias, e 2 elas estão, não é que elas estão difíceis, elas estão um pouquinho mais elaboradas. Vai exigir que o aluno tenha atenção. E atenção, por exemplo, igual agora. Vai ter uma questão lá amanhã que tem um gráfico. O que os alunos precisam fazer? Pegar os dados e ordenar. Aí qual que é o problema? O aluno ali na ânsia, igual aconteceu agora, por exemplo, com o Edésio, e é igual eu já expliquei para vocês, pessoal, os erros são bacana, porque são eles que vai acontecer na hora da prova. Então, o que acontece? O aluno ali na ânsia, ele quer achar o ponto central. Então, ele não ordena. O problema da mediana é esse, é que o aluno não ordena. Se não ordenar, acha errado. Então, amanhã vai ter uma questão que o aluno precisa ordenar os dados. E depois, ele vai achar a mediana fácil. Só que vai estar na forma de um gráfico. Então, vamos ver como é que vai dar isso. Eu espero que dê tudo certo. Eu estou até na dúvida com essa questão, porque como ela tem uma imagem, e o que acontece? O que eu percebi? Algumas questões das provas que eu já apliquei até o momento, alguns computadores têm dado problema quando tem imagem na questão. Não abre, né? Então, lembra que até a própria Kate um dia falou que o computador dela estava travando na hora de abrir algumas questões? Oi, estão me ouvindo? Ok. Ah, tá. Então eu estou pensando seriamente em, exceto a questão que tem uma tabela e a questão que tem que ter, que obrigatoriamente eu tenho que pôr um gráfico, eu estou até pensando em eliminar as outras questões assim que envolvesse algum elemento visual, exatamente para não dar algum problema. Mas amanhã, na hora da prova, eu fiz isso com meus alunos. Eu vou ficar online o tempo todo. Então, se algum aluno tiver dificuldade com alguma questão que não está aparecendo, que o computador travar ou algo do tipo, o aluno eu fiz isso segunda-feira com os meus alunos e deu super certo. Eles me mandaram a foto da questão e eu mandei a foto do gráfico para eles, a foto da tabela, e deu tranquilinho no WhatsApp, foi super prático. Mas foi a minoria. Eu dei uma prova para 50 alunos, apenas 6 ou 7 me pediram para mandar um gráfico, uma foto específica, tá bom? Edésio, conseguiu compreender aí, meu querido, o erro? Tranquilo. Realmente passou batido isso. Porque aquele dia, na hora que você estava explicando, uma compra que a gente fez online chegou. Aí eu tive que ir lá receber. Ah, foi mesmo. Eu perdi esse detalhe aí e não assisti a aula de novo. É isso. A mediana tem que tomar um cuidado. A moda você não precisa ordenar. A média você também não precisa ordenar. Mas a mediana, os dados precisam estar ordenados para que você ache o ponto central. Caso você não faça,
você tende a escolher a questão errada, tá? Inclusive, hashtag fica a dica é uma das arapucas da questão amanhã. Tem uma questão amanhã que eu coloco uma alternativa de propósito, exatamente para verificar o aluno que não compreendeu a técnica direito, tá? É igual eu brinco com os meus alunos, hashtag fica a dica, mediana precisa estar devidamente ordenada, tá bom? A questão 8 também eu fiz, mas sem ter muito raciocínio nela. Bacana. Então vamos lá, vamos fazer a 8. Duda e o... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome dele toda vez. Fábio. Ele é um super presente. É Fábio, não é? É. Isso. A Duda e o Fábio, quando quiser também, Sandra, vamos fazendo os pedidos aí, hein? Eu tô igual o show do Belo ontem. O cara cantou 3 vezes a mesma música para atender os fãs. Que coisa, hein? Eu vi no jornal isso, eu morri de rir. Eu falei, primeira vez na minha vida que eu vejo um show o cara cantar a mesma música 500 vezes, né? Mas tá tranquilo aqui, Éder. Se for só isso aí, tá fácil. A maior parte da prova é isso, porque a questão que valeria mais pontos da prova era a construção de uma tabela de frequência. Mas eu não tenho como fazer isso, porque eu poderia pedir para vocês fazerem, por exemplo, no Excel. Só que tem aluno que tem dificuldade com Excel, às vezes não compreende direitinho. Então, de verdade, pessoal, nessa loucura toda, eu tenho que pedir para vocês os conhecimentos básicos. Não dá para ficar apertando com loucura, não. Se Deus quiser, a gente vai voltar e aí vai ter tempo para a gente fazer pelo menos uma aula no laboratório para poder testar esses processos. Tá bom, Fabião? Oi, Éder. Beleza, tranquilo. Bacana. Oi, Sandra. Então, as primeiras dos gráficos não são essenciais para hoje, não, né? Para hoje, não. Eu vou explicar daqui a pouquinho também, vou mostrar, mas a questão de amanhã que vai cair na prova é a compreensão de um gráfico e não a confecção dele. Entendi. Depois você dá uma pincelada para a gente lembrar. Com certeza, Sandra. Pode deixar, tá? Perdoe-me. Edésio, essa questão 8, ela é uma ótima questão também para que a gente possa trabalhar. Vamos lá. Ela aqui embaixo. Vou colocar ela na folha de baixo para a gente ter a visão do todo dela. Eu brinco com os meus alunos, eu falei, gente, eu nunca imaginei na minha vida, é tão fácil quando eu tô com um pincel na frente do quadro, você vai, explica a fórmula, mostra, aqui não. Você tem que fazer no computador e coloca para baixo, e coloca para cima, é uma praga. Vamos lá. A tabela a seguir, olha, essa é uma cara de uma das questões da prova de amanhã. Poderia ter, essa questão poderia estar tranquilamente na prova, porque ela exige de vocês técnicas diferentes. Compreensão de gráfico, compreensão de tabela e compreensão de cálculo. Mas é uma questão mais voltada para o pessoal da administração, né? A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta nos 3 últimos anos de 5 microempresas, ok? O que elas tinham vendido? Então, aqui, ó, a empresa Alfinete, a empresa Bala, a empresa Chocolate e a empresa Pizzaria e Tecelagem, né? Aqui o autor colocou do lado aqui o nome BWXYZ. Aí ele colocou o faturamento de cada uma em 2009, o faturamento de cada uma em 2010 e o faturamento de cada uma em 2011. Olha aqui, ó. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta dos anos de 2009, dos 3 últimos anos, né? Ou seja, entre 2009 e 2011, escolhe as 2 empresas de maior média. Então, o que ele faz aqui, meus queridos? O cara verifica, olha, eu quero comprar uma empresa. Se eu quero comprar uma empresa, vocês vão convir comigo que eu vou comprar aquelas que faturam mais, não aquelas que faturam menos, ok? Pegando aquelas que faturam mais, eu vou somar o faturamento das 3 e vou fazer uma média simples. E aí, com base nessas médias, eu vou verificar qual que é a minha resposta correta. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ó? Basta calcular a média de cada um. Então, vamos pegar aqui a empresa chamada Alfinete. Olha só, em 2009 ela faturou 200, estão vendo aqui na tabela?
Uhum. 200. Em 2010, ela faturou 220. Em 2011, 240. Ok? Ok. Soma isso, divide por 3, é a resposta. Então, ou seja, 660 dividido por 3, o faturamento médio dela é de 220. Já deixamos ela aqui de ladinho. A empresa Bala, a gente faz a mesma coisa, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu excluir isso aqui para a gente olhar na tabela, para não perder a tabela sempre de vista. Aqui, ó. Então, a empresa... Vamos lá. A empresa Bala, vamos fazer a mesma coisa, ó. 2009 ela faturou 200, 2010 ela faturou 230, em 2011 200 de novo. 630 dividido por 3, 210. Ela já faturou menos que a de cima. A empresa Chocolate, quanto que ela faturou? 2009 250, 2010 210, 2011 215. Faturamento somado 675 dividido por 3 anos, 225. A pizzaria faturou 230, 230, 230, deu 690. Óbvio que a média é 230, porque os faturamentos eram iguais. E a empresa tecelagem faturou 110 no ano, 210 no outro e 245. Então, soma o faturamento dos 3 anos, deu 615, dividido por 3 é igual a 205. Bom, aqui, pessoal, a gente aplicou o nosso critério básico, que era o cálculo de médias. Apliquei meu critério básico, agora aqui o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que verificar quais eram as duas que faturavam mais. Bom, batendo um olho aqui, a gente já olha e verifica. Quais são as que faturam mais, pessoal? A empresa Pizzaria e a empresa... Chocolate. Chocolate. Bom, então tá aqui, ó, letra D. Por quê? Ah, ok. Eu fiz isso. São as empresas que faturam mais. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Ok. Bacana. Essa questão aqui, olha, a questão, se eu não me engano, número 6 é ela? Não, peraí. É a 6. A 9 vai na sequência dessa. Isso. A 6 é uma questão que eu gosto bastante também, porque ela coloca os 3 cálculos aí para vocês. Olha só. Tá? A questão de amanhã, vocês podem ter certeza que vai lembrar muito que tá essa daqui. A diferença é o formato, né? Olha aqui. Qual a média, a moda e a mediana do salário mensal inicial para a amostra de 12 graduados em administração? Então, pegou aqui administradores lá nos Estados Unidos, pegou o salário deles. Eu confesso que a única coisa que eu sinto quando eu leio essa questão, tem que ser honesto, não é muito bonito falar isso não, mas é verdade, né? Eu sinto uma profunda inveja, porque eu já estou aí para 20 e poucos anos na área e eu não sei se meu salário dá isso em dólar. Meu salário não dá isso em dólar, ok? Então eu fico aqui com um ciúme danado dos profissionais, dos meus colegas de profissão dos Estados Unidos. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Como é que eu faço, então, o primeiro cálculo aí que pediu? A média. Ora, pessoal, a média é o mais simples de todo. Eu somo todos os salários e divido por quanto? Por 12. 12. Porque eram 12 graduados. Então, ou seja, é a soma dos elementos dividido pela quantidade. Então, a soma dos salários deu 47.280, dividido por 12, quanto que deu? 3.940 é o salário médio, né, do graduado em administração nos Estados Unidos. Muito bem. Aí, a moda. A moda, também aqui, ela é super simples. Vejam que aqui, pelo fato da explicação já estar aqui, eu peguei a moda com base no quê? Os números que se repetem. Então, vejam que os salários dos graduados da pesquisa, em nenhum momento ele se repetiu, exceto o 3.880. Então, para calcular a moda, não precisa estar na ordem. Aqui a gente só aproveitou a questão. Ok? Tranquilo? Okay. Tranquilo. Super fácil, né? Muito bem. Agora,
a mediana, deixa eu apagar isso aqui só para não criar uma confusão. Agora, a mediana é que são elas, né? Errei também isso. Exatamente. É o exercício, é o ponto que pode colocar o aluno em dúvida. A mediana eu preciso ordenar os salários, do menor para o maior, e pegar os elementos centrais. Então, quando eu pego esses salários aqui, ó, ordeno eles, e aqui, pessoal, é geralmente onde que os alunos costumam errar, né? Ordena errado, coloca um valor errado, né? Faz ali a média errada, então isso aí geralmente coloca o aluno ali em dúvida, né? Mas não errando isso, mole pro gato. Então, ordenei aqui direitinho, os meus, é uma média de número par, é uma mediana de número par, são 12 elementos. Então, eu pego os dois elementos centrais aqui, ou seja, o sexto e o sétimo, né? Somo, né? E divido por 2, ok? Então, aqui está sem a soma, mas deixa eu fazer aqui na minha calculadora rapidinho. Então, aqui, ó. 3.890 mais 3.920 é igual a 7.810 dividido por 2, 3.905, né? Beleza, pessoal? Beleza. Então, acho que média, moda e mediana é muito, muito tranquilo, não tem como errar, tá bom? Importante, tá? Olha, mas se não fosse essa aulinha de hoje, eu acho que a maioria ia errar isso. Pois é. Isso me preocupa, porque é aquilo que eu coloquei lá nos exercícios. Eu ainda falei, ó, pessoal, olhem as correções, se atentem, porque não pode dar esse mole. Eu vou até depois lá no grupo, eu vou mandar um áudio sobre isso, tá, Idésio? Eu acho que é importante, tá bom? Beleza, então, gente. Acho que média, moda e mediana é bem tranquilo, só tem que tomar os devidos cuidados aí com interpretação, né? É igual eu disse, o problema é interpretação, tá? Amanhã, pessoal, outro ponto importante, Edésio, né? Que por mais que eu vou colocar esse comentário, eu vou explicar, eu coloco nas instruções antes de começar a prova, lá naquela página inicial, mas os alunos tendem a não ler as instruções. Eu falei para mim, brinquei com meus alunos segunda-feira, falei, uma hora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas as respostas no cabeçalho da prova. Tem lá, assim, as instruções, eu vou colocar todas as respostas lá, só para mim ver se uma hora algum aluno vai ler. E vou dar uma prova, mas para arrancar o couro dos alunos. Mas por quê? Não lê as instruções, né? Alguns alunos meus na prova de segunda-feira, eu fiquei chocado. Eles queriam fazer os cálculos de cabeça. Eu falei, gente, onde já se viu? Aluno de administração e contabilidade querer fazer cálculo de cabeça, você tem que fazer o cálculo com base no seu instrumento de trabalho, que é a calculadora, que é o Excel e tal. Vocês amanhã a mesma coisa. Não dá para ir para a prova sem calculadora, certo? Né? Por mais que agora vocês vão poder, de uma forma ou de outra, usar a calculadora do celular, mas tem que saber usar a calculadora do celular também, que senão amanhã não vai adiantar nada. Tudo bem? Tudo bem. Bacana. Ok, tá ótimo, sim. Vamos lá. Vocês querem fazer mais alguma aqui? Vamos fazer a 9 e finalizar aqui para a gente ir para a tabela e gráficos? Ok. Que aí eu vou dar vou mostrar e depois eu quero mostrar para a Sandra aquela questão que ela está com um pouco de dúvida na construção das classes, tá? 9. Éder, eu tenho também uma dúvida depois no exercício 1. Tá bom. É só uma questão do número que aparece. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Boa tarde. É a Kate? Sim. Oi, Kate. Boa tarde, querida. Tudo Cheguei bem? meio atrasadinha, eu estava resolvendo um problema lá no banco. Filho, esfria a cabeça. Professor, deixa eu te falar. Eu vi 2 exercícios diferentes que o senhor mandou. Os 2 exercícios que é para mandar para você até amanhã? Quais são os exercícios, Kate? É um de 1 a 9 e o outro que tem um tanto de... que tem uns desenhos de gráficos. É esse que a gente está corrigindo aqui agora, Kate. Porque eles são da última aula que nós tivemos, né? Então,
os exercícios, principalmente de média, moda e mediana, que é o que a gente chama de medidas de tendência central, eles são os principais. Agora, o que eu expliquei para os meninos, né? Vocês parecem que essa semana tiveram bem sobrecarregados aí. Então, quem não puder me enviar os exercícios amanhã, tudo bem. Mas é igual eu falo, os exercícios eles são fundamentais para que vocês façam uma boa prova, entendeu? Então, isso é que me preocupa. Mas não precisa me mandar amanhã. Qualquer coisa vocês me mandam depois. Então, mas eu falo assim, são 2 exercícios, né? Na verdade, é um só dividido em 2 partes. Ah, tá, entendi. Não é isso? Ou eu estou enganado? É Eu não isso mesmo. sei, porque eu dei só uma olhadinha assim, razoável no grupo, porque É isso mesmo, que olha aqui, olha só, Kate. É esse exercício que eu estou fazendo a correção com os meninos aqui. A gente já fez até a correção de 4 exercícios, né? É bem simples, é bem tranquilo, é fazer média, moda, mediana. Então, mas é e eu porque gravei. aqui e eu tá tô- exercícios 2, e a folha que eu imprimi é exercício 1. Não, mas então é por isso, Kate. Por quê? Vamos lembrar? A primeira atividade que eu dei para vocês foi aquela atividade da resenha. Essa vocês me mandaram por e-mail, ponto. Ok. O exercício número 1 foi o exercício que tinha aquelas tabelas, que eram os exercícios para calcular as tabelas de frequência. Se eu não me engano, eram 9 ou 10 tabelas de frequência, certo? 10 exercícios. Isso, não é? Sim, 9 exercícios. Isso. E agora, o meu exercício geral número 2 é esse que envolve a parte de gráficos e a parte de cálculos, tá bom? Ah, tá, mas esses gráficos vai cair na prova também? Para interpretar, para fazer não tem como. E eu não vou cobrar de vocês confeccionar, não. Foi o que eu falei passando agora há pouco. Vou cobrar de vocês a compreensão dos gráficos, que é o que eu vou mostrar a seguir. Mas fazer não, porque senão vocês precisariam ter um pouco mais de domínio de computador, a própria ferramenta não ajuda, tá? Tudo bem? Tudo bem. Agora, compreender, pode ter certeza que amanhã vai ter um exercício lá que eu vou pedir a compreensão do gráfico, tá? Ok. Vou mostrar já já. Olha só, Kate, vamos aproveitar aqui o exercício 9, depois nós vamos ver o número 1, e aí a gente vai fazer a parte de gráfico e tabela, tá bom? Lembrando que está gravado, daqui a pouquinho vai estar lá à disposição de vocês. Já vou... Ô, professor, eu não consigo achar esses vídeos no AVA, nem a pau. No AVA, minha querida. No YouTube. No AVA, o que acontece? Eu coloquei os links nas aulas, mas é por isso que eu coloquei lá no grupo. Tá todos lá no grupo discriminado, em ordem, direitinho, para que vocês acompanhem. Ah, tá. É porque tem a sua aula e as outras aulas também que eu não consigo. O meu eu coloco lá no grupo bonitinho, que é para vocês não ficarem desajustados e aqueles alunos que estavam com problema no AVA não se perder. Eu não sei nem que sorte que eu consegui tirar 800 pontos na prova da Andréia hoje. Pois é. Eu também. Fala aí, Sandra. Ok, você conseguiu mais, filha. A prova valia 1.500. Não, valia 1.000. Só 1.000? Só 1.000. 1.500. Só 1.000. Mas Só não sei o que a professora arrumou, porque que eu saiba, os pontos da prova são 1.500. Para você poder passar na primeira etapa. Não. Pera. Vejam. Exceto alguma coisa fora do normal, e eu conheço a Andréia, eu brinco, eu chamo a Andréia de minha bebê, ela fica toda boba. Adoro a Andréia, cara. Eu sei como a professora trabalha e a gente segue o mesmo padrão na instituição. A primeira prova, pessoal, ela vale 1.000 pontos. Para todas as matérias. 1.000 pontos. A segunda prova vale 4.000. Ok? A primeira 1.000, a segunda 4.000. Isso que estão falando de 1.500 é o seguinte, é porque para ser aprovado na disciplina tem 2 critérios. Um é a pontuação geral. De tudo que é distribuído de pontos, vocês precisam de ao menos 6.000 pontos, ok? Ao menos 6.000. Então, de exercício, de trabalho, de portal, de canal Conecta, de tudo que vocês fazem de prova, vocês precisam de 6.000 pontos. Para vocês são distribuídos 14.000 pontos. De 14.000, precisa de 6.000. Essa é a regra número 1. Regra número 2.
dos 5.000 pontos de prova, 1.000 na primeira e 4.000 na segunda, ou seja, de 5.000, você precisa de 1.500 pontos para passar. Então, por exemplo, se você tirou aí nessa primeira prova dela 800, você já está meio caminho andado, porque na prova, na segunda, valendo 4.000, você vai precisar tirar 700 pontos. Entendeu, Kate? Meu Deus, que notícia boa. Gente, nossa mesmo, que notícia boa, que eu já estava capelando aqui. Não, eu abri até minha câmera aqui, Éder. Eu abri até minha câmera. Desculpa a gente interromper 2 minutos da aula, mas eu até hoje, agora mesmo, até 1 minuto atrás, eu achava que a gente tinha que tirar 1.500 na plataforma, naqueles exercícios fora. Então, na verdade, eu tenho que tirar 6.000 em tudo. Não interessa quanto que eu tirei no AVA, quanto que eu tirei na prova. 6.000 total. 6.000. Inclusive, Sandra, daqui a pouquinho, se você quiser, eu dou um break aqui. É porque isso eu expliquei no nosso primeiro dia de aula, e às vezes é aquela coisa, o aluno está se adaptando. Então, eu sempre, para os alunos do primeiro período, eu sempre mostro isso de novo. Eu mostro antes da prova, né? Só que a gente está no meio de um caos danado e tudo está meio fora da regra, né? Nossa, mas daqui a pouquinho eu mostro de novo, para você ver o quadro que eu apresentei lá na primeira aula, que aí vocês podem ficar tranquilos e mostrar para os colegas de vocês. Provavelmente todos os professores seguem o mesmo padrão, tá bom? Eu já ia falar, Éder, os exercícios, por exemplo, seus no AVA, eu não sei fazer nenhum, até agora. Aí vamos por partes, Sandrinha. Agora, aí eu tenho que dar aquela coisa, né? Com todo o amor do mundo, eu tenho que puxar a orelha. Vai lá no AVA, então, eu não consigo, eu não sei daquilo, eu não estudei aquilo, não. As matérias da unidade 1 de vocês, Isso, que trata de função, realmente elas são mais complicadas e vocês têm algumas dificuldades mesmo em fazer. Mas eu ainda tô no... Então, mas aí, Sandra, é aquilo que eu falei para você. Só cumpre o protocolo de entrega da unidade 1, mas quais as que vocês estão aptos a fazer? Da 2 em diante, tá bom? Que ótimo, tá bom. Eu vou falar com você, professor. Eu tô meio irritada com isso aí, porque eu tenho 3.000 e pouquinhos em cada matéria, tá nessa faixa de 3.200, 2.000 e alguma coisa. E eu falar que você, a gente só tem um mês mais, porque junho já, mês que vem é maio, o próximo é junho. Kate. E eu falar que você, eu tô em desespero já. Gente do céu. Ei, pessoal, vamos lá, né? Vamos entender a lógica da coisa. Olha, ouçam com amor. Não tô brigando, não, muito pelo contrário. Quem sou eu? Mas olha, meus amores, vejam. Agora vocês estão no ensino superior. Essa é uma realidade para poucas pessoas no Brasil. Então, parte do pressuposto que agora vocês vão precisar ter, às vezes, comportamentos diferentes. Não comportamento de superioridade. Superioridade diferente de superior. Né? Em que sentido? Pessoal, nesse momento, do ponto de vista pessoal, organizacional e tal, né? Porque a gente faz uma faculdade para ter uma nova vida profissional, né? A gente está tendo que o tempo todo se ajustar. Então, pode ter certeza, pessoal, que assim, esse calendário de vocês, ele está sofrendo alguns ajustes. Eu não sei como vai ficar. Tudo depende, é claro, dos aspectos governamentais relacionados a instruções de pandemia, governo estadual, federal, municipal. Então, Kate, fica calma, minha querida. Olha, tem uma segunda etapa inteirinha ainda pela frente para distribuição de atividades e pontos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para você aqui. Então, aí vocês vão entender melhor como funciona. Pode ficar tranquila, Kate. Tem que ser distribuído 14.000 pontos com várias atividades. Ninguém vai, de repente, começar a taca-lhe pau, entupir vocês de atividades, não, para você conseguir os pontos. Ela é fracionada, tem uma série de critérios, minha querida. Tá bom? Tá bom, professor, mas a gente fica com medo, né? Porque fazer... Não, Kate, fica tranquila, Kate. Respira, Kate. Pode ficar tranquila. Eu vim do ensino médio, mas eu vim do ensino médio mal, porque eu fiz EJA, então eu não completei 1 ano de cada matéria, não. Eu te entendo, mas pode ficar tranquila, Kate. Nesse ponto, eu posso te garantir que, inclusive, o nosso critério, eu considero um dos melhores critérios de pontuação. Tem gente que critica e eu acho ele ótimo. Por quê?
ele dá um critério diferente para alunos de primeiro e segundo período, que é um momento exatamente que tem vários alunos como você. Em que sentido, né? Aluno que está transitando ali do ensino médio, que às vezes parou de estudar tem muito tempo. Então, o primeiro e segundo período são períodos, muitas vezes, de acolhimento do aluno, para que o aluno compreenda que ele está transitando da vida dele agora. Ele larga de ter o ensino médio e agora ele passa a ter um ensino superior, no sentido do quê? De uma mudança profissional, uma mudança de atitude pessoal e assim por diante. Pode ficar tranquila, minha querida, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Eu Isso tô aí. igual a crente. Não precisa. Não precisa. Já eu vou abrir aqui o meu slide de pontuação. Eu vou abrir o slide de pontuação, vocês vão entender direitinho e vai ficar bem claro para vocês como funciona. E vocês podem ficar calmos quanto a isso, tá bom? Tá. Ok, professor. Igual eu falo para minha filha, né? Minha filha às vezes pergunta, jura, Jurandinho, pai? Juro, Jurandinho. Ela faz até eu pegar os dedinhos assim, ó, e grudar. Acho que ela viu isso num desenho aí. Então, vamos lá. Ainda com base nesse exercício, olha o que ele foi pedido agora. Ainda se baseando na questão anterior, tendo em vista os valores de faturamento de todas as empresas, qual a mediana e a moda dos 3 últimos exercícios? Então, veja, aqui ele já não está mais pedindo por empresa, ok? Ele está pedindo mediana e a moda das empresas como um todo. Aqui, a gente tem que tomar um cuidado. Vamos lá, qual que é o cuidado? Edésio agora está super vacinado. Mediana, precisa colocar os faturamentos em ordem crescente. Então, a gente pegou aqui, ó, todos os faturamentos que estão aqui na tela, colocamos do menor, que é o 160, para o maior, que é 250. Tudo bem? Não, não entendi, não. Por que nós temos que colocar todos esses valores? Porque e não de cada empresa. Porque aqui, Edésio, veja, olha só o que ele está pedindo aqui, ó. Ainda se baseando na questão anterior, tendo em vista todos os valores de faturamento. Ah, tá. Todos os valores de faturamento de todas as empresas. Aí ele pergunta qual que é a média, a moda e a mediana, né? Então, o que eu faço? Eu pego todos os faturamentos, coloco em ordem do menor para o maior, tá certo? Então, eu vou contar quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, é uma mediana de número ímpar. Mediana de número ímpar é o sonho de qualquer pessoa numa prova. Por quê? Nem precisa fazer continha. É só identificar o elemento central. Ou seja, eu acho o elemento que está no centro e que fica uma parte igual para um lado e para o outro. Então, o elemento central de 15 é o quê, pessoal? É o número 8. Por quê? Vai ficar 7 para um lado, 7 para o outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha mediana é o número 220. Ficou 7 para cá e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para lá. Beleza? Ok. Agora, a moda, veja, eu aproveitei que eu estou aqui em ordem e vou fazer a moda. Precisava estar em ordem para fazer a moda, pessoal? Sim ou não? Não. Para fazer moda, não precisa estar em ordem. Mas vamos aproveitar que a gente já colocou, vamos fazer. Olha esse exercício aqui, como ele pode levar o aluno para o buraco se ele não prestar atenção. Moda é o elemento que se repete o maior número de vezes. Então, o aluno pode falar assim, olha que é 200, porque 200 tem 1, 2, 3, é a moda, repetiu. Mas não é isso. 200 repetiu 3 vezes. 210 repetiu 2 vezes. Mas o 230 repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, qual o faturamento que representa a moda do conjunto? 230, porque ele é o que se repete mais vezes. Tudo bem? Tranquilo? Então, aí pediu a moda e a mediana só, né, Éder? No caso do 9 foi. Porque a gente já tinha feito a média no exercício anterior. Ah, tá. A média era somar tudo e dividir por 10. No anterior... Hã? É que no
anterior, ele pediu a média por cada empresa. Tá vendo, Sandra? Então, na verdade, era somar e dividir por 3. Entendi. Uhum. Tá? Beleza? Tá bom? Bacana. Edésio, você falou do exercício 1, não foi? Vamos fazer o exercício 1, ele me gerou dúvida. Vamos lá, bacana. Não é um, não, desculpa. É um dessa série aí sua. Nós temos aqui, por causa, não sei se é a minha impressora, mas o número da segunda coluna, terceiro de baixo para cima, eu não sei se é 66 ou se é 65. Segunda coluna, o terceiro de baixo para cima. Qual coluna? Segunda coluna. Essa é a terceira. Não, então é a primeira coluna. Primeira coluna, desculpa. 30? Você fala esse número que está aqui na tela? Não, esse aí. É 65, Edésio. Eu considerei 66. Não, é 65. Isso. E na quinta coluna, o terceiro de cima para baixo. Você está falando essa daqui? Terceira coluna, na quinta coluna. A quinta, a última de lá. A idade, na coluna a quinta da idade, né? Então tá. A terceira de cima para baixo. Esse aqui? 85. É 85, Edésio. Tá, não, eu errei os dois. Eu considerei 86. Tá bom, querido. Não, é só questão do número aí, tá bom? Só isso. Beleza? Mas esse aqui era só para calcular médias básicas aqui. Então, todo mundo acredita que matou fácil, né? Você soma aqui, né? O meu número deu errado centésimo, né? Por causa da... Sim, isso mesmo. É porque eu só considerei 2 números a mais. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui um exercício de gráfico para a gente compreender algumas coisas aqui. Oi, Éder. Oi. Eu não entendi esse, não. Qual? Volta aí, o primeiro aí, não entendi. Peraí, vamos lá. Opa, tranquilo. Olha aqui. Sandra, olha o que ele pede. Ó. Com base nos dados da tabela 4.9, calcule o peso médio dos ratos em cada cidade, né? Então, esse livro aqui, a professora fez uma pesquisa, né? Então, aqui, ó, peso em gramas de ratos machos dessa raça aqui tal, segunda idade. Então, aqui, ó, tem o rato 1, 2, 3, tal, até o número 8. Então, você tem o quê? 30 ratos com 30 dias, com 34, com 38, 42, para ela verificar o quê? O tamanho e o peso desses animais, certo? Uhum. Então, vamos lá. Como é que eu faço a média dos ratos com 30 dias? Ora, eu vou somar toda essa coluninha aqui, ó. Tá vendo? Tá. Falou média aritmética, eu já perdi tudo. Não. Média aritmética é uma forma só de dizer. A única média que realmente faz uma diferença é quando a gente chama de... A média... Oh, meu Deus, fugiu até o nome aqui. A média ponderada, Sandra. Média ponderada é diferente. Tanto que eu tirei ela da prova. Ela não vai cair. Média, quando eu falar média, é sempre a mesma coisa. A soma dos elementos dividido por sua quantidade. Pode falar, Sandra. Aí eu vou somar todos eles e vou dividir por 8. Isso aí, meu bebê. Simples assim. Mais fácil que empurrar o professor Éder bêbado numa ladeira. Olha aqui, aí ó. Deu 500, aí deu 509, depois aí como é que eu faço com 509 mesmo? Divide por 8, olha aqui na tela, tá vendo? Tá. Entendeu? Tá, olha divide aqui, ó. por 8, depois divide por 8 de novo. Isso, você somou todos aqui, ó. Então, eu somei aqui, ó. 76, 81, 50, 47, o 63, o 65, o 63, o 64. Somei todos. Deu quanto? 509. Dividido por 8. Por que 8? Porque tem 8 indivíduos em cada grupo. Deu 63,6 gramas aqui. Beleza? Ok, obrigada. Aí os outros, pode olhar que a gente fez as mesmas coisas. Todos a gente foi somando, tá vendo? Tá 34, 38. Isso. Aí depois eu coloquei todas as outras grupos aqui, eu só coloquei o resultado. Eu fiz os 2 primeiros como exemplo e depois eu coloquei os resultados dos outros 3, tá joia? Ok, obrigado. Show de bola, show de bola. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Uma das questões amanhã
vai exigir dos alunos, por exemplo, interpretação. E aí, gente, interpretar um gráfico como esse vão ser aspectos básicos, né? Olha só, um professor de psicologia verificou que 45% dos alunos gostariam de estudar na área clínica, 30% organizacional, 15% na área educacional e 10% em outras áreas, né? A área de psicologia você tem N áreas, educacional, criminal e tal. Então, prepare o gráfico abaixo, baseando-se nessas informações. Ora, se eu tenho 45, né, era a cara de uma questão igual essa amanhã, né? Ia ter um gráfico exatamente como esse para vocês fazerem. O que vocês tinham que fazer? Se o gráfico aqui tem 10 partes, significa que cada parte é 10%. Concorda comigo? O todo é 100, ok? Um gráfico inteiro que significa 100%, é a totalidade. Cada fatia é a divisão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatias. Ora, professor, deixa eu pedir os meninos para pôr no mood, porque tem alguém que tá fazendo chiado aí e eu não tô conseguindo te compreender direito. Calma, peraí, vamos ver, peraí. Opa, já resolveu. Beleza? Beleza. Então, olha aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Continuando. Então, vejam, o gráfico aqui corresponde a 100%. Cada parte corresponde a 10%, porque o total 100 dividido por 10 partes significa que cada parte é 10%. Ora, se eu pedisse para fazer um gráfico como esse, então os alunos aqui, por exemplo, de área clínica, você ia ter que pintar quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, mais a metade de 1, porque a metade de 1 significa 5%, né? Então, amanhã, eu colocando um gráfico como esse na prova, eu posso colocar algumas questões como afirmativa, perguntando, segundo o gráfico acima, a maior parte dos alunos desejariam estudar psicologia organizacional. Essa resposta é verdadeira ou é falsa? Verdadeira? Olha o que eu falei. Preste atenção no gráfico que tem na tela. Falsa. Ok. A maior parte dos alunos gostariam de estudar psicologia organizacional. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falsa. É falso. Por quê, pessoal? Porque a maior parte gostaria de estudar psicologia clínica. Exatamente. Né? Então, veja, eu posso fazer afirmativas com base nos gráficos. E é isso que eu vou pedir amanhã. Aí eu poderia falar assim, olha, 25% dos alunos desejariam estudar psicologia educacional ou outros tipos de psicologia. É verdadeiro ou é falsa essa informação? De novo, 25% dos alunos gostariam de estudar ou psicologia educacional ou outras áreas da psicologia. É verdadeiro ou é falsa essa afirmação? Verdadeira. 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 Não, professor, mas não tem 25 no gráfico. Ora, mas eu estou somando os dois grupos aqui, ó. Correto? Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Estou interpretando o gráfico. Ah, eu perdi essa aí, viu? Somar. Tá certo. Você entendeu agora o que eu falei, Sandra? Agora eu entendi. Tem que somar as duas partes e ver que realmente deu esse valor. Isso. Então, o que eu vou fazer amanhã, pessoal? Vai ter um gráfico e eu vou pedir, e eu vou colocar algumas afirmativas com base na interpretação desse gráfico. Interpretativas, coisas simples aqui, igual eu estou falando, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu pegasse esse gráfico aqui e eu pedisse para fazer uma afirmação aqui para vocês, né? Olha só, estão vendo aqui o gráfico? Estão vendo esse gráfico aqui? Opa, peraí. Sim. Bacana, Duda. Olha aqui, ó. Vamos colocar ele melhor agora na tela. Tava pequenininho. Ficou melhor a visualização aí, galerinha? Ok. Bacana. Olha só, se eu perguntasse para vocês, o pico de crianças, de peso de crianças ao nascer está entre 3,250 kg e 3,750 kg. É verdadeiro ou é falsa essa afirmação? Acho que falsa. Olha só,
o pico de frequência de peso de crianças ao nascer está entre 3,250 kg e 3,750 kg. É verdadeiro ou é falso? Olha lá o pico do gráfico. Onde que está dando o número? O que vocês acham? Ninguém não acha nada. Olha, eu achei que A era parte de falso cima? porque... Peraí, pode falar, Sandra. Peraí, pode falar, Duda. Porque no 3,75 tá bem abaixo, né? O pico tá no Bacana. 3,25. Agora, ó. Mas olha aqui, ó. Olha o 3,25 aqui. Se você pegar ele aqui, ó, tá exatamente nele, tá vendo? Uhum. Então, ou seja, essa afirmação seria verdadeira ou é falsa? Não sei. Eu falei. Não entendi. É verdadeira. Porque eu tô colocando entre. Então, é entre uma classe e outra. Porque, olha só pra você ver, é burrice minha mesmo. Eu pensei que tinha que ficar entre, tipo assim, 2,75 a 3,75. Bacana. Não, filha, mas não é burrice, não. É questão de interpretação mesmo. Você está começando a lidar com isso agora. Normal. Porque quando eu peço o pico, tá? Duda, olha aqui. O pico é o ponto mais alto, não é? Uhum. Então, eu vou olhar o pico, ou seja, a pontinha dele aqui. Então, é o ponto máximo. E eu vou olhar qual classe que ele está inserido. Entendeu? Uhum. Beleza. Agora, olha que diferença. Olha outra questão aqui que eu poderia falar. A maior quantidade, a maioria das crianças tem peso entre, vamos supor aqui, ó, a maioria das crianças tem peso entre 2,75 kg, nascem, né, com quilos, né? Olha só, deixa eu refazer a frase aqui para ficar bem certinho, para não ter dúvida. A maior parte das crianças tem peso ao nascer entre 2,750 kg e 3,250 kg. É verdadeiro ou é falso essa afirmação? A maior... Eu fico com medo de falar. Não, pode ter medo não. Por que você chegou a Eu acho que é verdadeiro. Pode falar, Duda. E por que você acha isso? Porque é onde o gráfico está mais para cima, né? Perfeito. É isso mesmo. Então, olha aqui, ó. Entre 2,750 e 3,250 é o pico máximo aqui, ó, do número de volume de crianças. Então, eu posso garantir para você, até com base, porque eu conheço o gráfico, né? Eu conheço a tabela. Olha aqui, ó. Olha o número de crianças aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó. Tá vendo? Ela é muito maior do que nas outras, ok? Uhum. Tá? Então, eu vou pedir interpretação, pessoal. Porque não dá para fazer outra coisa. Se fosse pode ter certeza que se tivesse uma prova física, vocês iriam fazer o gráfico para mim bonitinho. Mas tem problema não. Na última prova eu peço. Na última prova eu desconto todas as raivas que eu tô passando agora. Tranquilo, Sandra? Tranquilo, Éder. Ana, alguma dificuldade mais aqui nos gráficos? Então vocês entenderam amanhã, né? Eu vou fazer questões desse tipo que eu tô pedindo aqui para vocês. Vou colocar um gráfico simples, claro, e vou fazer algumas perguntas em cima dele, tudo bem? Ok. Tá bom? Bom demais. Vamos lá. Então, o gráfico vai ser isso, pessoal. Porque se fosse a prova normal... Fábio tá ainda aí? Tô sim. Ah, bacana. O Fábio fica quietinho, eu fico na dúvida. Eu falo, será que ele tá aí? Será que ele sumiu? Né? Não, tô vendo. Eu fico apavorado. Porque cada dia... Quando eu tenho dúvida, eu pergunto mesmo, né? Vocês já repararam que é assim? Cada vez que eu ponho o aviso no grupo, alguém sai. Aí eu falei, gente, eu vou parar de pôr aviso. Toda hora que eu ponho o aviso, alguém sai. Alguém aproveita e sai. Eu falei, não vou mais avisar nada no grupo. Vou falar o seguinte, Queixe, você é representante de turma, se vira. Toma que o filho é teu. Eu não vou avisar mais nada, porque se eu aviso, o aluno sai. Tô rindo, mas é pra chorar, gente. Porque toda vez que o aluno sai, eu vou lá, eu converso, eu pergunto.
E os motivos são tão variados, mas quase todos têm relação, muitas vezes, com essa loucura, esse caos que a gente está vivendo. É tenso, viu? É tenso. Nossa Deus. Beleza, então aqui, pessoal, tá tranquilinho? Tranquilo? Tranquilo. Bacana. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui nas tabelas, porque também vai ter uma questão de tabela amanhã. Né? Lembrando, pessoal, que na nossa prova, se não me engano, tem 3 ou 4 questões teóricas, tá? Como assim teoria, professor? Lembra que a gente pediu para poder fazer algumas coisas como o que é população, o que é amostra, ok? Quais os tipos de população que nós temos? Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um slide para vocês verem, que aí eu já aproveito e dou uma repassada aqui com vocês. Que realmente 4h10 eu preciso sair porque eu tenho outra reunião. Ai, Deus do céu, já falei que se eu não... Olha, eu já não sou muito normal. E vocês vão entender isso no último dia de aula. Mas se dessa vez eu não pifar, eu não pifo mais nunca. Ah, não, peraí, que esse aqui foi para gravar. E eu quero pegar o slide. Eu quero pegar o slide completo, porque algumas pessoas vocês ficaram com um pouco de ansiedade com a questão da nota, e eu quero mostrar direitinho para vocês como funciona, tá bom? Vou compartilhar aqui. Todo mundo vendo aí o meu slide, pessoal? Sim. Bacana. Então, antes de eu falar antes de eu falar disso aqui, então amanhã a gente vai ter algumas perguntas assim. Por exemplo, né? Perguntar sobre esse quadro amanhã, ele está na nossa prova com certeza. Que quais são os tipos de dados, né? E qual a diferença nas variáveis qualitativas e quantitativas. Então, amanhã, pode ter certeza que tem uma questão dessa, sobre os dados, as categorias nominais, ordinais, contínuas e discretas, né? Aí eu descrevo cada uma, nós explicamos. Então, isso aqui amanhã é batata. Pode apostar que tem uma questão dessa lá na prova, né? Diferença entre população e amostra, né? A gente explicou isso várias vezes, então tem uma questãozinha dessa. Até a gente usou esse gráfico das carinhas para explicar, né? Falamos do aspecto do IBGE, ok? Essas variáveis aqui, ó, tá vendo? Que eu até falei para o pessoal, lembre-se, população, amostra, variável e amostragem. A gente estava ainda em aula, né? Foi na nossa penúltima, foi na última ou na penúltima aula presencial que eu deixei claro, falei, ó, isso aqui é questão de prova, pode ter certeza que amanhã tem uma questãozinha teórica nesse sentido. Então, tem 3 ou 4 questõezinhas teóricas, tá bom? É isso, a prova, eu posso jurar que a prova são 10 questões, tem 5 ou 6 de média, moda e mediana, 4 dos outros tipos, e 4 ou 5 dos outros tipos. E eu sei que tem 4 questões de leitura, interpretação e 6 questões de cálculo, tá? Acho que é isso, tá bom? Vamos ver aqui a tabela. Vamos relembrar aqui e depois eu explico a nota para a gente arrematar, tá bom? 6 questões de cálculo, Éder. Beleza? Cálculo. Quê? 6 questões de cálculo. Eu não posso, eu só não vou afirmar com certeza absoluta, mas são 5 ou 6. De cálculos. Como assim? Não entendi. Quais cálculos? Ah, os cálculos diversos. Média, moda, mediana, uma interpretação de tabela, nesse sentido. Mas basicamente os cálculos que vai ter média, moda e mediana, tá? Intervalo de classe, que é o que eu vou mostrar agora, é nisso, tá bom, Sandra? Tá, e essas que a gente vai explicar aí são mais umas 4 que você passou agora para a gente ler? Isso, que foi o que eu tinha passado teoria. Então é isso. A prova é isso, pessoal. São 10 questões. Eu imagino que é isso. São 5 ou 6 de cálculo, 4 teóricas, né? E a maior parte dos cálculos automaticamente média, moda e mediana. Tá bom? Ok. Tá? Agora é claro, né, gente,
Vai ter questão de múltipla escolha, vai ter questão de coluna, para ligar os fatos, igual criança na escola, né? O ponto 1 tá ligado no ponto 4. Então, tem umas questõezinhas lá diferentes. Mas eu posso garantir para vocês que a maior parte das questões estão bem fáceis, estão num nível bem tranquilo, tá? Eu tô com a cabeça tão misturada hoje por conta da prova da Andréia, que eu tô custando entender as coisas, tá muito misturado aqui. Mas é assim mesmo, Sandra, porque acabou de sair de uma prova pesada, de uma prova densa, a gente geralmente está meio cansado mesmo, é normal. Então, geralmente, o que eu falo para os alunos, né? Até se você me permita a dica, se eu fosse você, eu não pegaria para estudar minha disciplina agora, não. Não sei qual que é a sua rotina de estudo, né? Mas eu não faria agora por nada, porque você está com a cabeça cansada, não vai ajudar nada. Então, vai fazer alguma coisa que você gosta, dar uma dormidinha, ver uma série, um filme, um livro, alguma coisa, sei lá, ler a Bíblia, tanta coisa que as pessoas gostam de fazer diferentes, né? Dá uma pausa para você e aí mais tarde você pega para dar uma revisada. Porque se você fizer isso agora com a cabeça cansada, você vai criar mais problema para ti. Entendeu, filha? Tenho certeza disso. Obrigada, Vida. Nada, imagina. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida aqui. Oi, Fábio, você falou que tem uma listagem de exercícios a ser entregue, correto? Sim. Até domingo, né? Sim. O que estava no grupo lá, onde é que estão essas atividades? Porque o que está no grupo já está corrigido, não? Não, é que veja, Fábio, porque... você chegou a ter aula presencial comigo, Fábio? Não, né? Não. É por isso, tá? Eu acho que talvez na hora que eu expliquei nas aulas passou batido. Mas como é que eu faço, Fábio? Quando eu mando a lista de exercícios, eu já mando ela corrigida também. Porque muitas vezes o aluno está fazendo em casa, então ele tem dúvida e tal. Então, eu já mando a correção, que é para o aluno automaticamente corrigir o seu próprio exercício. E aí eu tiro dúvidas em sala, faço correções. Entendeu? Entendi. Então, e a entrega vai ser por qual canal? Qual que vai ser o canal de entrega? Vai ser por e-mail. E-mail, tá. Depois você envia o e-mail, por favor. Eu não tenho esse e-mail. Mando sim. Aí o que acontece? Amanhã, antes da prova, eu vou mandar um áudio pro pessoal para ficar tranquilo com relação aos exercícios. Igual eu disse, minha preocupação é que o pessoal tenha feito para poder treinar para a prova. Mas, enfim, do ponto de vista da entrega, eu vou deixar todo mundo tranquilo. E aí todo mundo pode me entregar até domingo, porque aí dá tempo de fazer com um pouco mais de calma. Passo essa loucura de provas e aí o pessoal vai fazer com mais tranquilidade. Pode ser? Perfeito, obrigado. Imagina as ordens, tá? Então você vai verificar sempre que lá que eu mando lá os exercícios, no grupo é assim, tem o exercício em branco e em seguida tem o corrigido, que é aquela coisa, né? É igual eu falo para os alunos, se o aluno quer se boicotar e copiar a resposta, o que eu posso fazer? Ele poderia pegar a resposta com o colega, né? Mas o objetivo é isso, como meus exercícios às vezes são cálculos, exercícios mais compridos, então eu já mando a resposta, porque aí o que acontece? O aluno vai fazendo, conforme ele vai verificando que ele está fazendo certo, ele ganha confiança. E matemática tem muito disso. É impressionante a questão psicológica da matemática. Matemática, quanto mais o indivíduo adquire confiança, mais ele manda bem e vai fazendo. Entendeu? Perfeito, obrigado. Nada. Então, vamos lá, pessoal. Construir uma tabelazinha aqui de frequência básica para que a gente possa, para poder aí o pessoal fazer e tal. E eu vou mostrar uma questãozinha que eu vou dar na prova nesse sentido, né? Então, como é que a gente faz aqui as distribuições de frequência, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, aqui nós temos o quê? Cada uma das linhas a gente chama de classe. Cada começo aqui, o número menor e o número maior, é o intervalo entre o maior e o menor, é o que a gente chama de amplitude de classe. Nas tabelas, eu, geralmente, sempre vou pedir o quê, pessoal? Eu sempre dou o número de classes, porque o cálculo do número de classes para ser feito, ele é mais complicado. Então, eu dou o número. E, geralmente, não foge de 7, de 8, 9, 10, dependendo do tamanho da população. Mas, geralmente, é isso, tá? Agora, o que precisa fazer? O que vocês vão fazer, e tem um cálculo desse na prova, é calcular a amplitude da classe. Como é que calcula a amplitude, professor? Simples assim. Eu pego um determinado intervalo. Olha aqui, ó. Eu pego o número máximo da amplitude dos dados, pego o número mínimo
e divido pelo número de classes. O número de classes, eu sempre falei para vocês que eu vou dar o número máximo e o número mínimo, vocês precisam descobrir. Então, vamos pegar aqui um exemplo, esse exercício aqui, que foi o que eu expliquei na sala. Se eu pegar aqui, o que eu preciso fazer? O número maior e achar o número menor. Então, quando eu pego nesse conjunto de dados, eu identifico esses números. Por exemplo, tá aqui, ó. O número 10 é o menor número e o 92 é o maior. Ok? Como é que eu faço a conta? Depois disso é fácil. Se eu tivesse pedido aqui, por exemplo, 10 classes, eu faria 92, que é o número maior, menos o menor, 92 menos 10, 82. 82 dividido por 10, 8,2. E aí, geralmente, para a definição de classes, nós usamos o quê? O inteiro superior. Essa continha, pode ter certeza que ela está amanhã lá na prova. Pode ter certeza. Eu vou dar um exercício, vou dar os dados, como, por exemplo, eu poderia ter dado aqui, vou pedir o número de classes e vou pedir para que os alunos calculem para mim a amplitude da classe. Tudo bem? Ok. Bem tranquilo, né? Aí, Sandra, o que você estava colocando, que você disse que estava com dificuldade, era dos fechamentos, à esquerda ou à direita? Antes dos fechamentos, eu também estava com dificuldade nessa amplitude de classe. Eu dividi várias vezes, fiz dessa forma várias vezes e não consegui fazer as classes. Entende? Entendi. É porque você tem que ver, Sandra, as informações que eu coloco no exercício. Porque geralmente eu falo quando eu quero que começa. Você geralmente vai deixar a sua tabela ajustadinha conforme aquilo que é solicitado para você, entendeu? Uhum. E também então, por não exemplo, consegui dividir as classes pegando o número menor, maior, e foi. Aí eu apaguei mais de 10 vezes, não consegui achar 7. A definição dos números, de quanto a quanto. Entende? Vamos verificar. Me fala uma que aconteceu isso, para mim dar uma olhada. Nos outros exercícios que eu já fiz. Espera aí. Por exemplo. Deixa eu só mostrar para vocês, então, antes da gente sair aqui do slide, deixa eu mostrar a questão dos pontos e eu finalizo com essa explicação para você, tá? Tá bom. Olha aqui, só um detalhe importante amanhã, que pode ser uma questão de prova. Hashtag fica a dica. Se eu falasse para vocês assim, 20%, porque aqui nesse exercício, ele foi com base nessa tabela, e aqui ele verificou que a quantidade de saltos que as pessoas davam antes de cansar e parar, né? Então teve um indivíduo que deu 10 saltos, teve um indivíduo que deu 92 saltos sem parar, enfim. Fiz a tabela, construí a tabela, tudo bonitinho. Então tá aqui a tabela pronta de frequência. Se eu falasse para vocês o seguinte, 20% das pessoas deram entre 55 e 64 saltos. Essa afirmação tá certa ou tá errada? Tá errada. Errada. Por quê? Porque entre 55 e 64 não são 16? Mas 16 é a minha frequência simples. A frequência relativa é que vai mostrar o meu decimal e, porventura, a minha porcentagem. Porque aqui o decimal é só puxar para... Então tá certo. Tá certo, então. 0,20%. Ok. Isso. Eu estou cansado também. É verdade essa. Tranquilo. Eu poderia falar ainda. Olha o que eu poderia falar. 74 pessoas deram, no máximo, 82 saltos. Tá certo? 74 pessoas, no máximo, saltaram 82 vezes. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Por quê? Porque eu tô olhando o seguinte. Eu tô olhando a minha frequência acumulada. Olha aqui, ó. Uhum. Até 74 pessoas deram 82 saltos. Estão vendo? Ok. Essa questão aí eu preciso de reforçar isso. Foi bom você falar isso. Tinha esquecido esse detalhe. Ó. Hashtag fica a dica. Eu não vou pedir para vocês construir a tabela, mas interpretar vocês podem ter certeza. A diferença é que ela vai estar mais simplesinha. Eu poderia falar o seguinte, ó. É mais fácil construir do que interpretar. Eu também prefiro construir do que interpretar.
É muito mais. Mas esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, meus bebês, porque vocês precisam aprender exatamente o contrário. Porque na vida profissional de vocês, geralmente, calcular vai vir meio que pronto, os artigos científicos, os gráficos, as tabelas. Agora, o gráfico vem, a tabela vem pronto. Interpretar depende de vocês, entendeu? Repete a pergunta aí para chegar nos 74%. O que você fez? Eu estou dizendo para você o seguinte, que 74 pessoas deram, no máximo, 82 saltos. 81, no caso, né? 82 pode ser, tudo bem. Ok. Você entendeu? Ok. Bacana. Tá joia? A frequência acumulada é o percentual, né? Não, aqui, ó. Calma. Percentual, Edésio, sempre vai ser, se eu pedir alguma porcentagem, sempre vai estar relacionada ou à frequência relativa ou à relativa acumulada. Tudo bem? Ok. Porque são os números decimais aqui que você multiplica por 100 para achar porcentagem. Tudo bem? Uhum. Agora, e quando a frequência acumulada, ela... Como é que eu entendo a frequência acumulada? A frequência acumulada é a... Acumulada é essa daqui, ó. Sim, mas como é que eu entendo... Essa é simples, essa aqui é simples acumulada. Sim. E essa é relativa acumulada. Então, 74 pessoas deram até 82 saltos. Ok. Isso. Ok. Isso aí. Agora, eu poderia falar o seguinte para você, ó. 45% das pessoas saltaram no máximo 64 vezes. Tá certo ou tá errado? Errado. Tá errado, Tá Sandra? certo. Tá certo. Eu acho errado. Cadê? Olha aqui, ó. 0,45 é 45%, tá vendo? É de 55 a 64, tá certo. Isso, então 45% das pessoas saltaram no máximo 64 vezes. Então, quando eu falar porcentagem, amanhã vocês vão ver que eu vou colocar essa tabela até de um modo mais simplificado, ela já vai estar em porcentagem. Eu estou falando dessas coluninhas aqui. Agora, quando eu falar número inteiro, eu estou falando dessas duas aqui, tá bom? Ok. Beleza? Beleza. Amanhã a prova não vai fugir disso aqui, não. Não vai mesmo. Para finalizar aqui a nossa explicação, e eu vou te mostrar o exercício, Sandra, que você está com dúvida. Deixa eu só falar aqui para vocês dos pontos que vocês estavam com dúvidas. Pois não, Edésio? Deixa eu achar aqui a questão dos pontos. É o Fábio. Oi, Fábio. Pois não, querido, desculpa. Não, eu queria aproveitar que a frequência lá, se mudar de pauta, vamos dizer assim. Desculpa, perdão. Pois não, então vamos voltar lá, rapidinho. Só que eu gosto de alinhar a teoria um pouquinho com a prática para entender melhor, que acho que vai ficar um negócio show. Por favor. Cadê aquela tabelinha que estava lá? Vou colocar ela de novo. É porque essa aula, pessoal, geralmente a gente dá vários exemplos, faz correção em sala, exatamente para ensinar vocês a interpretar melhor. Só que a gente, infelizmente, com essa loucura toda, acabou que não deu muito jeito. Mas vamos lá. Pois não, Fábio, fica à vontade. Fábio? Tá ouvindo? Não ouvi. Não ouvi, Fábio. Tá ouvindo agora eu tô agora? te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo. Então vamos pegar um exemplo aqui prático. Foi aplicado um questionário numa população qualquer, né? Eu peguei uma amostragem lá qualquer, tem um número de respondentes, e ali eu criei alguns construtos. Esses construtos ali, eu posso ver o nível de acerto de acordo com essas frequências, por exemplo? Dependendo, sim. Né? Igual eu peguei um construto lá que ele avaliou competência X e competência Y. Ali, de acordo com esses respondentes, eu tenho um número de frequência relativa e absoluta em cima disso aí. Então, eu consigo ver que, isoladamente, eu consegui esse resultado para reafirmar aquela teoria do problema que eu criei, e também eu consigo ver a amostragem como um todo. Para que... Exatamente. O que acontece? Por exemplo, vamos supor que a maioria
eu coloquei uma mediana lá 10, a mediana 6. E individualmente, 1 ou 2 chegaram lá a 7, 8 e o restante ficou abaixo. Então, eu sei que é preciso desenvolver alguma ação para melhorar esses resultados, por exemplo. Sim, sim. É exatamente isso. É porque isso, de novo, a gente vai cair naquela questão das dispersões que eu falei para você, né? A gente está começando a trabalhar a análise dos dados. Então, olha, por exemplo, para você ver aqui a tabela. Geralmente, o que é a medida de tendência central? Ela nos mostra os centros, as bases dos dados. Então, eu posso te garantir, por exemplo, aqui, olha, veja que o nosso centro das pessoas, a média, a mediana, ela vai girar em torno desse grupinho que está aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque é onde está concentrado o maior número de pessoas. Tá vendo aqui, ó? Aí, obrigatoriamente, vai gerar uma gaussiana no gráfico que vai ter essa amostragem mais representativa. Poderia. Eu teria que ver o gráfico, mas a princípio poderia sim, tranquilamente. Não, beleza, não. Ficou claro, ficou claro. Olha uma pergunta que eu poderia fazer amanhã. Com base nesse gráfico, quantas pessoas foram entrevistadas? Dá para saber sim ou não? Sim, perfeitamente. 80 pessoas. 80 pessoas. Então, esse é o tipo de coisa que amanhã, por exemplo, eu posso perguntar. Eu posso perguntar qual é a menor amplitude de classe? Menor amplitude de classe? Deixa eu ver se eu responder. Não sei qual é. Pode. Ah, tá. Ok. 10. 10. Hã? É 10. 10, perfeito. Por quê? É o menor número na nossa amplitude aqui na primeira classe. Ok? Então, é tudo interpretação que eu vou pedir para vocês amanhã. Nada fora disso aqui. Coisas vão ser simples. Vai ter 4 ou 5 perguntinhas no máximo, tá? Perfeito, obrigado, Hélio. Nada, à disposição, Fábio. Para finalizar, pessoal, aqui eu quero mostrar um exercício passando. Eu tô com o meu horário meio apertado. Tô aqui. Não, fala da pontuação. Não, mas aqui é rapidinho mostrar só para vocês, que aí vocês vão ficar mais tranquilos. Todo mundo tá vendo aí? Kate, Duda, que estavam desesperadas, quase, né, fazendo um parto a fórceps. Estão vendo aí? Aham. Bacana. Olha só, meninas. Então, vejam, na primeira etapa, por exemplo, a maior parte das disciplinas de vocês, aqui, por exemplo, a diferença é que tem alguns professores que dão AMP, tá? Mas quando é a AMI, que é essa que você tem que fazer questão pré-aula e pós-aula do portal, que tá lá, como é que funciona? Fazer as atividades lá do portal gera até 3.000 pontos, tudo bem? Mas nós não temos portal na sua matéria. Tem sim. Tem sim. Tem. Tá? Então. Eu estou só no início. Hã? Eu estou só no início do seu lá no portal. Isso. É aqui, Sandra, é aqui que eu falei para vocês que vocês têm que depois fazer as atividadezinhas lá no portal. Mesmo que faça, por quê? Mesmo que talvez não faça certinho, mas praticar, porque elas valem ponto. E aí, da unidade 2 em diante, vocês já vão ter o conteúdo todinho. E eu vou dar depois uma pontuaçãozinha extra para compensar esses pontos dessa primeira unidadezinha que vocês perderam, tá bom? Ok. Tá? Então, olha aqui, ó. Fazer pré-aula e aula lá no portal. Vale 3.000 pontos entre a primeira e a segunda etapa. Tudo bem? Uhum. Atividades de exercícios meus. Tá aqui, ó. Tá vendo? 1.000 pontos na primeira etapa. E depois eu vou dar mais exercícios, totalizando 1.500 na segunda. Beleza? Beleza. Prova. 1.000 pontos na primeira etapa e 4.000 na segunda. Ok? Ok. Além disso, vocês têm aquelas outras coisas, por exemplo, curso de nivelamento, atividade complementar, canal Conecta, tudo isso que vocês preenchem, todas as atividades da faculdade, ela valoriza e ela pontua o trabalho e o esforço do aluno. Essas outras atividades valem até outros 3.500, ok? Então, somando todas as possibilidades de pontos de vocês, dá 14.000. O aluno passa a partir do momento que ele tenha 6.000 no mínimo. Tá vendo aqui, ó? Que eu coloquei até esse critério
mais enxuta aqui, ó. Opa, isso. Opa, Éder, tô mal aqui, hein? Não coloquei não, é isso aqui mesmo. Passa aqui com 6 mil, tá vendo? E qual que é o critério número 2? O critério número 2 é esse aqui. De 5 mil pontos de prova, o aluno precisa, no mínimo, de 1.500 pontos. Isso para o primeiro e o segundo período. Depois, isso aí vocês vão ver que vai mudar. Vai ficar um pouquinho mais difícil, porque aqui vai de 1.500, vai passar para 2.500. E aqui, de 6 mil, aqui de 14, baixa para 12 mil pontos. Tá bom? Ficou claro como passa agora? Duda, meninas? Ok. Então, vejam, tem muito ponto para distribuir ainda, tem muita atividade, muito trabalho. Fiquem tranquilos, isso tudo. Todo professor ele já faz a sua programação conforme esse portal aqui, tá bom? Essa matriz de pontuação, tá bom? Ok. Bacana. Bom, para finalizar, a Sandra pediu para mostrar um exercício aqui. Deixa eu mostrar esse exercício, porque eu só preciso ser um pouquinho mais breve por isso, que eu tô com o meu horário aqui no prego. Eu já até mandei uma mensagem pro meu coordenador aqui. Professor, eu vou dar uma saída aqui, que eu tenho que resolver uns negócios, mas eu já entendi a base e vou estudar daqui a pouco, que eu preciso esfriar a cabeça por causa da matéria da Andréia, que é muito pesada, e logo em seguida eu dou continuidade à sua. Tranquilo. Éder, um abraço, pessoal. Abraço, Décio. Quem precisar sair, tranquilo. Obrigado, abraço. Daqui a pouquinho vai estar lá no portal e eu ponho no grupo também, tá, pessoal? Tchau, tchau. Sandra. Oi, Éder. Vamos lá? Vamos lá. Só... Peraí, Sandra, que eu abri... essa aqui mesmo. Deixa eu só compartilhar. Só colocar para compartilhar, porque eu acho... Tá aparecendo o meu arquivo do Word? Tá. Então tá bom. Fala para mim qual que é, Sandra. É o número 4 dos primeiros exercícios que você passou. Tranquilo. Essa atividade, Sandra, ela é chatinha porque ela trabalha com números decimais. Então, a gente já até comentou isso algumas vezes. Eu só quero saber essa questão aí que você disse que a gente tem que calcular a amplitude, né? Aqui o menor é 1.570. Né, o peso. Isso, então, ó, 1.570 foi o menor aqui, ó. Então, tá vendo aqui? Tá certinho com o cálculo aqui, ó. Tá vendo? 1.570 tá certo. Qual foi o maior que você achou? 4.600. Bacana, então tá certinho aqui. Tá. Aí como é que faz? Beleza. Como é que você acha agora o número de classes? Eu coloco 4.600. Não, pera. Como é que você... Isso aí é o cálculo já da amplitude. Eu quero saber como é que você achou esse... Como é que você achou esse 7 aqui? Como é que eu peguei esse 7? De onde que eu tirei isso? Você pediu que definisse em 7 classes. Aí eu queria achar o peso para colocar de quanto a quanto. 1.500 a 1.100. Perfeito, Sandra. Não sei. Tá tranquilo, Sandra. Você tá indo bem. Então, vamos lá. Continua aí. Até agora você tá tudo certo. Então, eu fiz aqui várias vezes e fui de 300 em 300 gramas. Tá certo? Não, tá errado. Tá errado, Então. Sandrinha. Porque, olha lá, vamos por partes. 4.600 menos 1.570. Quanto que deu? Então, 4.600 menos 1.570. Deu 3.030. Eu divido por 10. Não, então, não é dividido por 10, não. Não? É dividido pelas 7 classes. Olha aqui. Eu não pedi 7. Então, você vai pegar o 3.030 e dividir por 7. Aí eu posso, então, colocar 480 gramas. Mas aí veja. Isso. Por que eu arredondei para 500? Porque fica mais fácil de você trabalhar a sua tabela de 500 em 500 gramas, porque essa daqui ela é toda picadinha. Tá vendo, Sandra? É só por isso. Então, eu vou colocar 1.500, 2, 2.500, 3, 3. Mas aí não vão dar 7. Hã? Não. Dá 7 classes, sim. Olha aqui, ó. Olha aqui no meu quadro, aqui, ó. Eu não estou vendo seu quadro. Não está aparecendo o Word aí para você, não? Está aparecendo só exercício. Não, está aparecendo a sua página aberta do Word. Exercício, psicologia. É esse mesmo. É esse mesmo. Olha não, aqui, ó. Eu não vejo exercício, não. Eu só vejo o nome.
Não está aparecendo para você um exercício do Word aí, não? Não, o exercício não. Só a sua parte, só a sua página aí, com todos os exercícios de aulas suas, enfim. Não está aparecendo. Peraí, calma. Pera. Então, vamos lá, calma. Pera. Tem alguma coisa, deu zebra aqui. Peraí, vamos lá. Interromper. Compartilhar. E agora? Não, agora sim. Bacana. Então, olha aqui, Sandra. Eu não falei que eu não vou fazer de 500 em 500 gramas? Uhum. Não falei que seriam 7 classes? Ó como dá bonitinho, ó. Uma classe, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas de 500 gramas. Então, foi de 1,5 kg a, no máximo, 5. Por quê? Porque eu tenho um bebê aqui que nasceu com 4,600. Ele está nessa última aqui. Ah, entendi. Nossa, eu fiz isso tantas vezes, não consegui fazer o exercício. É isso, agora minha bebê. Agora eu vou conseguir fazer. Agora ó. É só tomar cuidado. É porque se eu entendi o que você me falou aí, chegou aqui na hora da divisão, você dividiu por 10. Dividi por 10. É, aqui que foi o erro. Você sempre vai dividir pelo número de classes que eu mandar. Mandar assim, que eu pedi no exercício, tá bom, minha querida? Entendi. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Os outros estão bem mais fáceis, por quê? Sim. Porque aí a gente já não trabalha mais com número picado, né? Tá. Então, olha aqui, ó, um exemplo bacana de uma questão que eu costumo... Se a gente tivesse em sala de aula, era o que eu pediria na prova. Ia ser parecido com essa daqui, ó. Com a 8. Tá vendo aqui, ó? Eu dou os números, ok? Define-se que serão usadas 9 classes, ok? Sim. Fechamento à esquerda. Arredonda para o inteiro superior imediato. Aí, olha aqui o que eu tô pedindo, ó. A primeira classe, você vai começar com limite inferior de 20. Esse eu Aí, fiz. quando você monta, já fica bonitinho, ó. 20 a 26, 26 a 32 e assim por diante. Tá bom? Ah, tá. Tá bom, Éder. Obrigada, viu? Imagina, que isso. Até amanhã. É porque, infelizmente, deixa eu voltar aqui. Eu realmente preciso. Olha aqui, ó, para que vocês vejam que eu não tô mentindo. Aqui, o cara tá me ligando aqui, ó, e eu tô Vai lá, meu querido. Eu vou falar para ele, eu tava atendendo aluno, calma aí. Então, pessoal, mas amanhã vocês podem ter certeza que vai ter uma prova mais tranquila, porque a gente precisa compreender o momento. É diferente se a gente estivesse tendo aula presencial, correção, tal. Então, é tanta coisa que eu acho que complicou a nossa vida. Foi feriado, começou um pouquinho depois, e depois já teve essa pandemia. Então, não teve tempo nem da gente trabalhar os processos mais de modo claro e tangível na sala de aula, né? Igual, por exemplo, o Fábio sempre me coloca isso, eu acho que é super pertinente as colocações que ele faz. Nossa, professor, como é que eu enxergo isso aqui na prática? E às vezes acaba falhando por causa disso, porque a gente teve pouca prática em sala para visualizar no máximo as minhas correções aqui. Tudo bem? Verdade. Obrigada, até amanhã. De nada, Sandra. Deus, minha querida. Uma boa tarde para você. Vai descansar um pouquinho. Tá. Depois você mexe com esse trem de matemática, tá? Vou fazer isso. Obrigada. Falou, minha querida. Fica com Deus, viu? Deus abençoe você e a família. Até mais, viu? Amém. Obrigada. Tchau, tchau.